Cheguei em casa e descobri que minha cadela resgatada, Luna, havia desaparecido. Nós a levamos para um abrigo, porque animais de estimação são muito caros, e poderíamos usar esse dinheiro para pagar as contas, disse minha mãe, sem demonstrar emoção. Assenti com a cabeça e respondi: contas são importantes. Eles não sabiam que Luna era uma cadela de serviço certificada, avaliada em $25.000. E entregá-la, custou a eles tudo o que eu estava pagando. O silêncio me atingiu no instante em que abri a porta do meu apartamento. Não era o silêncio tranquilo do anoitecer se instalando, mas sim um vazio oco e errado, a ausência de algo essencial. Fiquei parado na porta, com as chaves ainda penduradas nos dedos, encarando a sala de estar onde Luna deveria estar me esperando. A caminha dela não estava mais no lugar, perto da janela. Seu brinquedo de corda favorito, que normalmente ficava jogado no chão de madeira, havia sumido. As tigelas de comida e água, sempre alinhadas ao lado do balcão da cozinha, não estavam lá. Até os arranhões no chão, onde ela puxava a corda comigo, tinham desaparecido. Tudo havia sido apagado como se ela nunca tivesse existido. Luna, chamei, embora meu peito já estivesse apertado com a certeza de que ela não estava ali. O apartamento tinha aquela sensação de vazio premeditado, um espaço desprovido, onde alguém removeu deliberadamente todos os traços de uma presença. Fui de cômodo em cômodo, checando debaixo das camas, atrás dos móveis, dentro dos armários. Parte de mim ainda esperava que ela estivesse se escondendo, como num jogo impossível. Mas Luna nunca se escondia. Ela sempre estava lá quando eu chegava. Rabo abanando, corpo vibrando de alegria, pronta para cumprir seu papel. Meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem da mamãe. Venha quando chegar em casa. Precisamos conversar. A viagem de 20 minutos até a casa deles pareceu durar horas. Minhas mãos permaneceram firmes no volante, apesar do medo gelado que se instalava no meu estômago como chumbo. 15 anos de experiência em gerenciamento de crises me ensinaram a separar emoção de ação, mas aquilo era diferente. Aquilo era pessoal. A casa parecia a mesma de sempre. A luz amarelada da varanda projetava sombras familiares nos degraus da frente, que eu já tinha subido milhares de vezes na infância. Os canteiros da mamãe continuavam meticulosamente cuidados, apesar das constantes queixas sobre dinheiro. A caminhonete do papai estava na garagem, a mesma que eu ajudei a comprar quando a antiga finalmente quebrou. Mas quando minha mãe abriu a porta, seu rosto estava vazio, quase profissional. Sem carinho, sem preocupação por eu estar ali. Apenas uma leve impaciência de quem tem uma tarefa a cumprir. Onde está a Luna? Perguntei, sem entrar. Nós a levamos para um abrigo, ela disse com a mesma naturalidade de quem comenta que vai mudar os móveis da sala. Animais de estimação são muito caros, quando poderíamos usar esse dinheiro para pagar as contas. Essas palavras me atingiram como um golpe físico. Senti meu peito apertar. Minha respiração ficou superficial e rápida. Luna, que dormia ao lado da minha cama todas as noites, sua presença era a única coisa que me permitia dormir sem pesadelos. Luna, que percebia meus ataques de pânico antes mesmo de mim e sabia exatamente como agir. Luna, que foi minha companheira constante e minha salvação nos últimos 3 anos. Qual abrigo? Minha voz saiu firme, profissional. Anos de treinamento tomaram o controle quando a emoção ameaçou me dominar. Isso importa? Minha mãe deu de ombros e deu um passo para o lado, abrindo caminho para eu entrar. Precisávamos do dinheiro que você gastava com ração e consultas no veterinário. Os medicamentos do seu pai estão ficando mais caros de novo, e você sabe como as coisas têm sido difíceis. Assenti lentamente, fazendo cálculos em silêncio. Contas são importantes. Ela pareceu surpresa com a minha resposta calma, talvez até decepcionada. Dava para ver isso nos olhos dela. Ela esperava raiva, lágrimas, um colapso emocional que pudesse rotular como exagero. Eu achei que você entenderia, continuou ela, parecendo mais à vontade agora que eu não estava discutindo. Você sempre foi tão prático com dinheiro, tão lógico com essas coisas. Sou, concordei, seguindo-a até a sala de estar. Meu pai estava sentado na poltrona de sempre, com o controle remoto na mão, sem sequer me olhar. Ele sempre foi o cúmplice silencioso nas decisões dela, oferecendo sua aprovação apenas com a presença, enquanto deixava minha mãe cuidar das conversas reais.
Sentei-me no sofá, no lugar de sempre, com as mãos entrelaçadas no colo. 3 anos de terapia me ensinaram técnicas de respiração, exercícios de aterramento e como permanecer funcional mesmo quando tudo à minha volta desmoronava. Essas habilidades estavam me servindo agora. Qual abrigo? Perguntei novamente. Serviços de animais da cidade, respondeu minha mãe, acomodando-se na cadeira com o ar satisfeito de quem resolveu um problema com eficiência. Disseram que ela era uma cadela linda. Vai encontrar um bom lar, com pessoas que realmente possam cuidar dela direito. A implicação era clara, eu não era capaz de cuidar da Luna. Estava desperdiçando dinheiro com luxos desnecessários em vez de ajudar a família com as despesas essenciais. Quanto você acha que vai economizar? Perguntei. O rosto da minha mãe se iluminou. Ela adorava conversar sobre assuntos práticos: orçamento, economia, decisões financeiras responsáveis. Bem, aquela ração especial que você comprava, quanto custava? Uns $60 por mês, não é? E as contas do veterinário, lembra quando ela teve aquela infecção de ouvido na primavera passada? Foram $200 só de antibióticos. Provavelmente nem adiantou. Os compromissos de higiene, acrescentou meu pai, finalmente falando, sem desviar os olhos da televisão. $40 a cada 6 semanas, pra quê? Só pra ela parecer bonita. E os brinquedos, continuou minha mãe, embalada pela própria indignação. Aqueles quebra-cabeças caros que você sempre comprava pra ela. $20, $30 cada, por pedaços de borracha e corda. Fiz as contas de cabeça enquanto eles listavam, satisfeitos, suas supostas economias. Estavam calculando, talvez, uns $1.200 por ano em despesas que consideravam supérfluas. Eles não faziam ideia do que tinham acabado de fazer. Você está certa, eu disse. Essas despesas realmente somam. Minha mãe assentiu, satisfeita com minha resposta equilibrada. E, sinceramente, não é como se ela fosse realmente necessária, continuou, ganhando ainda mais confiança. Quer dizer, ela era fofa, claro, mas era só um cachorro. Não é como se você precisasse dela para algo realmente importante. Só um animal de estimação. Essas palavras ecoaram na minha mente enquanto eu mantinha a expressão neutra. Luna, que foi treinada especificamente para detectar as alterações químicas que antecedem meus episódios de TEP. Luna, cujos documentos de certificação estavam arquivados no meu escritório em casa, junto com seu registro oficial nos serviços estaduais para pessoas com deficiência. Luna, cujo treinamento custou $25.000 e que era legalmente protegida pela Lei Federal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Você tem toda a razão, respondi, me levantando. Ela era só um animal de estimação. Minha mãe sorriu, sentindo-se justificada. Sabia que você entenderia, depois de pensar logicamente. A família vem em primeiro lugar. E estamos realmente lutando com os custos médicos do seu pai. Assenti, me despedi calmamente e os deixei ali, sentados na sala de estar, satisfeitos com sua decisão prática e com minha aparente maturidade. Mas, enquanto dirigia de volta para meu apartamento vazio, eu não pensava em tristeza. Nem em perda. Eu pensava em documentação. Assim que cheguei em casa, fui direto ao arquivo. A papelada era extensa, organizada em pastas etiquetadas fruto de 15 anos como coordenador de benefícios estaduais, onde aprendi a registrar tudo. Certificados da Luna da Academia de Cães de Serviço no Colorado. Registro dela como animal de apoio nos serviços estaduais para pessoas com deficiência. Documentação federal classificando-a como equipamento médico durável, não como animal de estimação. A avaliação psicológica que me qualificou legalmente para um cão de serviço. E, mais importante, os contratos e recibos que comprovavam o valor investido no treinamento além da documentação legal que garantia seu status protegido pela lei dos americanos com deficiências. Nunca contei aos meus pais sobre o TEP. Nunca expliquei por que, às vezes, eu ficava calado em meio a conversas agitadas. Porque escolhia sempre os cantos dos restaurantes. Ou porque certos sons me paralisavam, mesmo que só por alguns segundos. Eles achavam que a Luna era só um luxo caro. Uma compra impulsiva, como quem compra um carro esportivo de grife. Para eles, ela era apenas mais uma extravagância de um jovem profissional. Eles não sabiam que ela era a razão de eu conseguir funcionar.
Dormir a noite inteira. Sair de casa sem ser arrastado por um ataque de ansiedade. Mas agora, eles estavam prestes a descobrir. Abri meu laptop e comecei a reunir tudo. Capturas de tela da mensagem de texto me chamando até a casa deles. Um relato detalhado da nossa conversa, incluindo citações diretas como sou um animal de estimação e não era necessária. E o nome do abrigo para onde a levaram. Também abri outra pasta no meu computador, uma que eu esperava nunca precisar usar. Nos últimos 2 anos, venho sendo a rede de segurança financeira dos meus pais. Não por algum acordo formal, contrato familiar ou promessa explícita. Mas por causa do fluxo constante de emergências que eles passaram a me trazer, com frequência cada vez maior. Os remédios do meu pai, quando o plano de saúde não cobria tudo. O conserto do carro da minha mãe, quando a transmissão finalmente quebrou. O imposto da casa, que eles esqueceram de pagar até o aviso de cobrança chegar. As contas atrasadas, quando o turno do meu pai foi cortado na usina. Guardei recibos de tudo, não por desconfiança, nem com a intenção de usar contra eles. Mas por hábito. 15 anos processando pedidos de benefícios e requerimentos de invalidez me treinaram para isso. Documentar cada transação, cada conversa, cada decisão. Minha mente funciona assim agora. O total foi impressionante, $63.412 em 24 meses. Eu dava o dinheiro livremente. Sem pensar 2 vezes, sem impor condições. Porque eram meus pais. Porque eu tinha um bom emprego, com salário estável e bons benefícios. E porque eu achava que ajudar era o certo a se fazer. Mas agora. Abri meu aplicativo bancário e comecei a fazer alterações. Cancelei a transferência automática que cobria as coparticipações dos remédios do meu pai. Fechei a conta poupança conjunta que criei para emergências. Suspendi o cartão de crédito que tinha avalizado para as despesas médicas da minha mãe. Cancelei o depósito direto que pagava a conta de internet e telefone deles. Com alguns toques na tela do celular, todas as conexões financeiras entre nós foram cortadas. Então, liguei para o City Animal Services. Serviços de animais, aqui é a Jennifer. Como posso ajudar? Oi. Estou ligando sobre uma cadela que foi entregue hoje. Uma mistura de Golden Retriever chamada Luna. HM. Deixe-me checar os registros. Sim, ela está aqui. Cachorra linda, muito calma e bem treinada. Você está interessado em adoção? Ela é minha, respondi. É uma cadela de serviço certificada. E foi tirada ilegalmente da minha casa. A pausa do outro lado foi mais longa desta vez. Senhor. As pessoas que a trouxeram disseram que ela era deles. Que precisaram entregá-la por causa de dificuldades financeiras. Eles mentiram. Tenho toda a documentação. Estou indo buscá-la. Foram necessárias 3 horas e uma pilha de papelada para resolver tudo. A certificação de Luna da Academia de Cães de Serviço. Seu registro nos serviços estaduais de deficiência, me designando como seu responsável legal. A documentação federal que estabelecia que cães de serviço não podem ser entregues por terceiros, exceto por seu treinador oficial. E, o mais importante, minha avaliação psicológica e os registros médicos que comprovavam minha deficiência e a necessidade dos serviços dela. Quando finalmente a tiraram do canil, Luna quase me derrubou de tanta alegria. Seu corpo inteiro tremia de emoção, o rabo balançava sem parar, e um som abafado, quase um soluço alegre, escapou de sua garganta. De alguma forma, ela sabia. Ela sempre sabia quando eu mais precisava dela. Sinto muito, disse Jennifer, observando nosso reencontro com visível desconforto. Não tínhamos ideia. As pessoas que a deixaram aqui pareciam, realmente preocupadas com o custo de cuidar dela. Estavam preocupadas com os custos, respondi, prendendo a guia de Luna à coleira. Eles simplesmente não se preocuparam com as consequências. O caminho de volta para casa parecia uma lenta subida do fundo do mar. Luna, no lugar de sempre banco do passageiro, cabeça para fora da janela, e tudo aos poucos voltando ao lugar. Mas algo essencial havia mudado. A linha que meus pais cruzaram não era daquelas que se desfaz com um pedido de desculpas ou uma explicação bem intencionada. Meu celular começou a tocar por volta das 9 da noite.
Mamãe foi a primeira. A voz dela estava rouca, tomada pelo pânico. O banco disse que tem um problema com a conta de emergência, disse, sem nem me cumprimentar. Que conta? A poupança. Aquela que você usa para os remédios e emergências do seu pai? Eu fechei e respondi, enquanto coçava atrás das orelhas de Luna, que se aninhava ao meu lado no sofá. Você o quê? Por que faria isso? Você disse que animais de estimação são muito caros e que o dinheiro deveria ser usado com contas essenciais. Estou apenas seguindo o seu conselho. Isso é completamente diferente. Rebateu ela, a voz disparando. Esse dinheiro era para emergências de verdade. Para necessidades. Como, sei lá, doar o cão-guia de alguém. Silêncio. Depois de alguns segundos, ela falou com mais cautela. Cão-guia? Luna é uma cadela de serviço certificada, mãe. Custou $25.000 para ser treinada. Ela é considerada equipamento médico pelo governo federal, não um animal de estimação. E vocês a entregaram para economizar $60 por mês em ração. Mais silêncio. No fundo, eu ouvia meu pai perguntando o que estava acontecendo. A voz dele abafada, mas cada vez mais inquieta. A gente não sabia, disse minha mãe, finalmente. Mas sua voz já não carregava convicção. Vocês nunca perguntaram. Só decidiram, por conta própria, que sabiam mais do que eu, e a levaram embora. Mas você a recuperou, não recuperou? Então qual é o problema agora? Por que está nos punindo por um erro honesto? O problema? Olhei para Luna, que me encarava com aqueles olhos castanhos atentos. Lendo meus níveis de estresse, pronta para agir se eu demonstrasse ansiedade. O problema é que, por 6 horas hoje, eu perdi a única coisa que me permite funcionar com independência. O problema é que meus próprios pais trataram meu equipamento médico como um objeto descartável, que podiam doar como bem entendessem. O problema é confiança. Eu não posso mais confiar em vocês. Meu pai ligou 1 hora depois. A voz dele estava tensa, apressada, tomada por um pânico que eu nunca tinha ouvido antes. A farmácia disse que meu cartão do plano não está funcionando para coparticipação. Isso porque eu parei de pagar por ela. Como assim? Você configurou os pagamentos automáticos. Eu posso resolver? Você queria economizar dinheiro se livrando da Luna. Agora eu estou economizando dinheiro parando de cobrir seus remédios. Você não pode simplesmente parar de me ajudar com a medicação. A voz dele agora trazia algo novo, medo real. Eu preciso desses comprimidos. Então você devia ter pensado nisso antes de doar minha cachorra. Ela é só uma cachorra. Não, pai. Ela é uma cadela de serviço de $25.000, treinada para me ajudar com a minha deficiência. Mas vocês decidiram que ela era só um animal de estimação caro, e se desfizeram dela. Silêncio. Eu podia ouvir sua respiração pesada do outro lado da linha, tentando processar tudo. Cometemos um erro, disse, finalmente. Sim. Vocês cometeram. Um erro muito caro. Na manhã seguinte, meu irmão Trevor me ligou. 2 anos mais novo, eternamente quebrado, sempre com alguma crise que exigia ajuda financeira imediata. Mamãe disse que você está sendo psicopata por causa de um cachorro, ele disse, direto, sem nem dar bom dia. Mamãe diz muitas coisas. Ah, qual é, cara? É só um cachorro. Eles estão passando por um aperto sério com as contas agora. Então deviam arrumar empregos melhores. Ou, quem sabe, você podia ajudar pelo menos uma vez, em vez de me pedir dinheiro para aluguel todo mês. Eu não tenho grana como você. Eu também não tenho mais grana como eu tinha. Gastei tudo com uma família que não me respeita. Nossa, que dramático, disse Trevor, mas a voz dele já não tinha a confiança de sempre. É mesmo? Então me diz, quando foi a última vez que você ajudou com alguma coisa? Tirando me pedir ajuda? Eu ajudo de outras formas. Me dá um exemplo. Silêncio. Foi o que eu pensei e falei. Mas, de algum jeito, a responsabilidade de bancar o estilo de vida deles sempre cai nas minhas costas, enquanto eles tomam decisões sobre as minhas coisas. A verdadeira explosão veio no sábado de manhã.
Eu estava no parque com a Luna, praticando os exercícios de treinamento que mantinham suas habilidades afiadas e reforçavam nosso vínculo de trabalho. Quando o celular tocou, era a mãe na tela. A voz dela estava afiada de pânico. A parcela da hipoteca voltou. Que pena. Não brinca comigo. O banco disse que não tem fundos suficientes na conta. Isso porque eu parei de pagar a hipoteca. Você tem que pagar. Vamos perder a casa. Então talvez você não devesse ter doado minha cachorra. Era só uma cachorra. Parei de andar. Luna sentou-se imediatamente ao meu lado, sentindo a mudança na minha tensão. Seu corpo alerta, pronta para agir, exatamente como foi treinada. Luna, eu disse ao telefone, a voz perigosamente calma, é uma cadela de serviço certificada. Ela foi treinada para lidar com transtorno de estresse pós-traumático. Ela detecta o início de ataques de pânico e realiza tarefas específicas para me ajudar a lidar com a minha deficiência. Ela não é só uma médica. Ela é um equipamento médico, que custa $25.000, e é protegido por lei federal. A gente não sabia de nenhuma deficiência, disse minha mãe. A voz mais baixa agora, mas ainda tentando se defender. Porque eu nunca contei. Porque, com a ajuda da Luna, consegui lidar com isso sozinha, sem sobrecarregar vocês com os meus problemas. Mas vocês decidiram que sabiam mais que os meus médicos. Mais que a lei federal. Mais que eu. A gente cometeu um erro, sussurrou ela. Sim. Um erro muito caro. Que vai custar a vocês tudo o que eu paguei até agora. Naquela tarde, eles apareceram no meu prédio. Fiquei observando pela janela enquanto eles permaneciam sentados dentro do carro por vários minutos, claramente discutindo o que dizer, qual estratégia usar para tentar consertar aquilo. Quando finalmente bateram à porta, os olhos da minha mãe estavam vermelhos, inchados de tanto chorar. Precisamos conversar, ela disse. Eu os deixei entrar, mas não ofereci café. Não pedi para se sentarem. Luna posicionou-se entre mim e eles. Não de forma agressiva, mas de maneira protetora como foi treinada, criando espaço quando percebe meu estresse aumentando. Sentimos muito, disse meu pai, imediatamente. Não sabíamos que a Luna era um cão de serviço. O nome dela é Luna. Certo. A Luna. Não sabíamos que ela era um equipamento médico. E o que vocês achavam que ela era? Perguntei. Eles se entreolharam. Mamãe falou primeiro, escolhendo cuidadosamente as palavras. Achávamos que você estava só, mimando ela. Gastando dinheiro demais com um animal de estimação caro enquanto a família precisava de ajuda com coisas básicas. Então, a levamos. Achamos que você entenderia depois, com calma. O caminho de volta para casa parecia uma lenta subida do fundo do mar. Luna, no lugar de sempre banco do passageiro, cabeça para fora da janela, e tudo aos poucos voltando ao lugar. Mas algo essencial havia mudado. A linha que meus pais cruzaram não era daquelas que se desfaz com um pedido de desculpas ou uma explicação bem intencionada. Meu celular começou a tocar por volta das 9 da noite. Mamãe foi a primeira. A voz dela estava rouca, tomada pelo pânico. O banco disse que tem um problema com a conta de emergência, disse, sem nem me cumprimentar. Que conta? A poupança. Aquela que você usa para os remédios e emergências do seu pai? Eu fechei e respondi, enquanto coçava atrás das orelhas de Luna, que se aninhava ao meu lado no sofá. Você o quê? Por que faria isso? Você disse que animais de estimação são muito caros e que o dinheiro deveria ser usado com contas essenciais. Estou apenas seguindo o seu conselho. Isso é completamente diferente. Rebateu ela, a voz disparando. Esse dinheiro era para emergências de verdade. Para necessidades. Como, sei lá, doar o cão-guia de alguém. Silêncio. Depois de alguns segundos, ela falou com mais cautela. Cão-guia? Luna é uma cadela de serviço certificada, mãe. Custou $25.000 para ser treinada. Ela é considerada equipamento médico pelo governo federal, não um animal de estimação. E vocês a entregaram para economizar $60 por mês em ração. Mais silêncio. No fundo, eu ouvia meu pai perguntando o que estava acontecendo. A voz dele abafada,
mas cada vez mais inquieta. A gente não sabia, disse minha mãe, finalmente. Mas sua voz já não carregava convicção. Vocês nunca perguntaram. Só decidiram, por conta própria, que sabiam mais do que eu, e a levaram embora. Mas você a recuperou, não recuperou? Então qual é o problema agora? Por que está nos punindo por um erro honesto? O problema? Olhei para a Luna, que me encarava com aqueles olhos castanhos atentos. Lendo meus níveis de estresse, pronta para agir se eu demonstrasse ansiedade. O problema é que, por 6 horas hoje, eu perdi a única coisa que me permite funcionar com independência. O problema é que meus próprios pais trataram meu equipamento médico como um objeto descartável, que podiam doar como bem entendessem. O problema é confiança. Eu não posso mais confiar em vocês. Meu pai ligou 1 hora depois. A voz dele estava tensa, apressada, tomada por um pânico que eu nunca tinha ouvido antes. A farmácia disse que meu cartão do plano não está funcionando para coparticipação. Isso porque eu parei de pagar por ela. Como assim? Você configurou os pagamentos automáticos. Eu posso resolver? Você queria economizar dinheiro se livrando da Luna. Agora eu estou economizando dinheiro parando de cobrir seus remédios. Você não pode simplesmente parar de me ajudar com a medicação. A voz dele agora trazia algo novo, medo real. Eu preciso desses comprimidos. Então você devia ter pensado nisso antes de doar minha cachorra. Ela é só uma cachorra. Não, pai. Ela é uma cadela de serviço de $25.000, treinada para me ajudar com a minha deficiência. Mas vocês decidiram que ela era só um animal de estimação caro, e se desfizeram dela. Silêncio. Eu podia ouvir sua respiração pesada do outro lado da linha, tentando processar tudo. Cometemos um erro, disse, finalmente. Sim. Vocês cometeram. Um erro muito caro. Na manhã seguinte, meu irmão Trevor me ligou. 2 anos mais novo, eternamente quebrado, sempre com alguma crise que exigia ajuda financeira imediata. Mamãe disse que você está sendo psicopata por causa de um cachorro, ele disse, direto, sem nem dar bom dia. Mamãe diz muitas coisas. Ah, qual é, cara? É só um cachorro. Eles estão passando por um aperto sério com as contas agora. Então deviam arrumar empregos melhores. Ou, quem sabe, você podia ajudar pelo menos uma vez, em vez de me pedir dinheiro para aluguel todo mês. Eu não tenho grana como você. Eu também não tenho mais grana como eu tinha. Gastei tudo com uma família que não me respeita. Nossa, que dramático, disse Trevor, mas a voz dele já não tinha a confiança de sempre. É mesmo? Então me diz, quando foi a última vez que você ajudou com alguma coisa? Tirando me pedir ajuda? Eu ajudo de outras formas. Me dá um exemplo. Silêncio. Foi o que eu pensei e falei. Mas, de algum jeito, a responsabilidade de bancar o estilo de vida deles sempre cai nas minhas costas, enquanto eles tomam decisões sobre as minhas coisas. A verdadeira explosão veio no sábado de manhã. Eu estava no parque com a Luna, praticando os exercícios de treinamento que mantinham suas habilidades afiadas e reforçavam nosso vínculo de trabalho. Quando o celular tocou, era a mãe na tela. A voz dela estava afiada de pânico. A parcela da hipoteca voltou. Que pena. Não brinca comigo. O banco disse que não tem fundos suficientes na conta. Isso porque eu parei de pagar a hipoteca. Você tem que pagar. Vamos perder a casa. Então talvez você não devesse ter doado minha cachorra. Era só uma cachorra. Parei de andar. Luna sentou-se imediatamente ao meu lado, sentindo a mudança na minha tensão. Seu corpo alerta, pronta para agir, exatamente como foi treinada. Luna, eu disse ao telefone, a voz perigosamente calma, é uma cadela de serviço certificada. Ela foi treinada para lidar com transtorno de estresse pós-traumático. Ela detecta o início de ataques de pânico e realiza tarefas específicas para me ajudar a lidar com a minha deficiência. Ela não é só uma médica. Ela é um equipamento médico, que custa $25.000, e é protegido por lei federal. A gente não sabia de nenhuma deficiência, disse minha mãe. A voz mais baixa agora, mas ainda tentando se defender. Porque eu nunca contei.
porque, com a ajuda da Luna, consegui lidar com isso sozinha, sem sobrecarregar vocês com os meus problemas. Mas vocês decidiram que sabiam mais que os meus médicos. Mais que a lei federal. Mais que eu. A gente cometeu um erro, sussurrou ela. Sim. Um erro muito caro. Que vai custar a vocês tudo o que eu paguei até agora. Naquela tarde, eles apareceram no meu prédio. Fiquei observando pela janela enquanto eles permaneciam sentados dentro do carro por vários minutos, claramente discutindo o que dizer, qual estratégia usar para tentar consertar aquilo. Quando finalmente bateram à porta, os olhos da minha mãe estavam vermelhos, inchados de tanto chorar. Precisamos conversar, ela disse. Eu os deixei entrar, mas não ofereci café. Não pedi para se sentarem. Luna posicionou-se entre mim e eles. Não de forma agressiva, mas de maneira protetora como foi treinada, criando espaço quando percebe meu estresse aumentando. Sentimos muito, disse meu pai, imediatamente. Não sabíamos que a Luna era um cão de serviço. O nome dela é Luna. Certo. A Luna. Não sabíamos que ela era um equipamento médico. E o que vocês achavam que ela era? Perguntei. Eles se entreolharam. Mamãe falou primeiro, escolhendo cuidadosamente as palavras. Achávamos que você estava só, mimando ela. Gastando dinheiro demais com um animal de estimação caro enquanto a família precisava de ajuda com coisas básicas. Então, a levamos. Achamos que você entenderia depois, com calma. Como você está? Perguntou ela, com a voz baixa. Estou bem. A Luna também está bem. Ela estremeceu visivelmente ao ouvir o nome da Luna. Ouvi dizer que você comprou uma casa. Comprei, sim. Quintal grande, bairro tranquilo. A Luna adora ter espaço para correr. Isso é bom. Isso é, muito bom. Ficamos ali num silêncio desconfortável, com outros compradores se movendo ao redor, enquanto o peso de tudo que nunca foi dito pairava entre nós como uma presença invisível, mas sufocante. Quero que você saiba, disse ela, finalmente, que agora entendemos. Sobre a Luna. Sobre o que ela realmente significa para você. A gente entendeu. Estávamos errados. Cometemos um erro terrível. Assenti devagar. Sim. Vocês entenderam. Existe alguma maneira? Acha que dá para consertar isso de algum jeito? Olhei para ela. Olhei de verdade. A mulher que me ensinou a andar de bicicleta, que me ajudou com a lição de casa, que enfaixou meus joelhos ralados. Mas também a mulher que doou meu cão de serviço para cortar gastos com ração. Não sei, respondi com honestidade. Confiança não é algo que se conserta com um simples desculpa. Mas talvez, se agora vocês realmente entenderam. Talvez dê para tentar, eu disse. Mas tentar significava entender que a Luna não é negociável, que os meus limites não são sugestões, que minha deficiência é real e que minhas necessidades importam, mesmo que você não consiga vê-las. Ela sentiu rapidamente, quase com desespero. Nós entendemos isso agora. De verdade. E você? Perguntei, olhando diretamente nos olhos dela. Porque há um ano você achava que eu estava exagerando, só por causa de um cachorro. O que mudou de verdade, além da sua situação financeira? Ela ficou em silêncio por um bom tempo. O tipo de silêncio pesado, que carrega mais do que palavras poderiam dizer. Estava processando. Finalmente, respondeu. Viver sem você, mudou tudo. Ver o que realmente custa cuidar de tudo, lidar com tudo sozinhos. E a Luna ela é importante para você. Muito mais do que a gente entendia. Ela não é importante para mim, corrigi, com gentileza, mas firme. Ela é necessária para mim. Tem uma diferença. Deixei minha mãe ali, no corredor de cereais, ainda digerindo aquela distinção. Ainda tentando entender o que deveria ter sido claro desde sempre. Quando cheguei em casa, a Luna estava me esperando na porta. Rabo abanando. Olhos atentos. Pronta pro nosso passeio noturno. Prendi a guia na coleira e saímos, caminhando juntos sob a luz dourada do fim de tarde. 2 quadras depois, meu telefone vibrou.
Uma mensagem de um número desconhecido. Uma foto apareceu, um pastor alemão misturado, trancado numa gaiola de abrigo. Abaixo, a mensagem. Vi esse cara no canil hoje. Achei que você talvez quisesse dar um lar para ele. Era do Trevor. Primeira tentativa de contato em mais de um ano. E ele estava sugerindo que eu adotasse outro cachorro. Como se um cão de serviço fosse intercambiável. Como se a Luna fosse um item que você substitui por outro, como se ela fosse só mais um cachorro. Como se ele ainda não entendesse, no fundo, quem ela era. O que ela significava. Apaguei a mensagem. Não respondi. Continuei andando. Algumas pessoas nunca aprendem. Nunca mudam. Nunca crescem. Mas esse era o limite deles, agora não mais o meu problema. Luna me olhou, como se percebesse o leve pico de irritação, e então abanou o rabo antes de voltar a farejar com entusiasmo a calçada, curiosa com os cheiros da noite. Ela estava feliz. Estava segura. Na casa dela. Exatamente onde pertencia. E, pela primeira vez em muitos anos, eu também estava exatamente onde pertencia.